Se você gosta de JoJo, você com certeza já imaginou como seria ter uma stand. Mas você já parou pra pensar como seria uma luta de stands? Já faz um tempo que eu não faço um vídeo nesse estilo. Mas não é porque eu não quis, é só porque é difícil achar um assunto bom que alguém mais já não tenha discutido. Então eu resolvi pegar um pouco de inspiração e simplesmente começar a ler JoJo do início. Fazer isso me fez perceber que eu ainda gosto da parte 1. Foi legal lembrar como o Jonathan era um gigante e usava bastante a força bruta. Já na parte 2 descobrimos que Dio não era nada perto dos seres que criaram a Máscara de Pedra, e que eles estavam prestes a acordar de um longo sono, e que entre eles o objetivo de se tornarem o Ser Supremo existia somente um ciborgue nazista, um italiano mulherengo, uma milf e um cara chamado Joestar. Joseph Joestar. É isso aí, intro legal, né? Esse vídeo vai ter spoilers da parte 2, então se você ainda não viu ela, essa é uma boa hora de pausar o vídeo e ir lá ver. Vou começar falando sobre os personagens mais importantes do início da parte. Do início. Você vai dizer, o quê? Mas o que esses velhos têm a ver? E a resposta pra isso é continuidade. Battle Tendency e qualquer outra parte de JoJo podem ser vistas como seu próprio mangá shonen. É que nem Dragon Ball clássico, Yuze, Naruto e Naruto Shippuden. Apesar disso, o JoJo é bem mais divertido e interessante quando se lê ou assiste as partes em conjunto. A luta final da parte 3 é muito mais antecipada por alguém que já viu as outras partes do que por alguém que não viu. A continuidade cria uma outra camada para a história. Ela mostra as consequências das ações dos outros personagens. Isso faz acompanhar a jornada dos personagens mais importante, já que adiciona peso nas suas decisões e batalhas. E onde é que esses velhos se encaixam nisso? Pra resumir, é porque eles são os mesmos personagens que vivenciaram os eventos da parte 1. Essa familiaridade com eles ajuda o leitor a se acostumar mais rápido com o novo cenário da parte 2. No período em que Battle Tendency começou a ser publicado, era incomum um mangá ter o seu protagonista morto. Ainda mais incomum era o mangá continuar com ele morto. Por isso, ter rostos familiares na parte 2, além de tudo mencionado anteriormente, também é uma maneira de mostrar como os personagens mudaram com o tempo. Esse pulo no tempo da história é conhecido como time skip. Muitos mangás têm time skip, mas na maioria das vezes ele é usado como uma forma rápida de deixar os personagens mais fortes sem usar capítulos de treinamento. Em Battle Tendency acontece exatamente o contrário. O tempo passa e o Speedwagon acabou virando um velho rico, o Straits virou de cabelo branco, e a Erina virou uma velhota de teta caída. Mostrar que o tempo afeta os personagens os torna mais humanos e mais fácil de se identificar com eles. Eu nunca achei que um ciborgue nazista ia ser um dos meus personagens favoritos de todos os tempos. Mas o Stroheim superou e muito as minhas expectativas. Claro, ele ainda é um oficial nazista que é cruel e sem escrúpulos, mas o Araki conseguiu fazer ele parecer mais humano com o sacrifício dele. Stroheim preferia morrer e levar Santana junto com ele do que deixá-lo livre e ameaçar o mundo. Mesmo que fosse porque ele temia que o exército alemão fosse exterminado. Isso também foi para mostrar que Kars e a sua turminha do barulho são uma ameaça à humanidade ainda maior do que os nazistas. E aí, quando você acha que ele já era, ele aparece de novo. E dessa vez ele é um ciborgue mega fodão. Isso me lembra algo. E durante essa época, a Alemanha realmente conduzia experimentos de guerra bizarros. Fazer Battle Tendency se passar na Segunda Guerra dá uma desculpa para incluir coisas ainda mais absurdas na lógica de que são experimentos nazistas. E foi assim que o Stroheim virou um ciborgue, porque a ciência e tecnologia alemã são as melhores do mundo. E você sabia que o Stroheim era um personagem tão popular que modelaram o Guile do Street Fighter com base nele? A parte 2 foi a que introduziu a mecânica de que cada parte teria seu próprio JoJo. E com isso veio o desafio de fazer um protagonista que ao mesmo tempo que fosse um bom personagem, também fosse diferente do JoJo anterior. E Battle Tendency tira isso de letra. Embora Joseph tenha uma aparência parecida com a de seu avô, ele tem uma personalidade própria, até o seu jeito de lutar é diferente do Jonathan, usando mais estratégia do que força bruta. Parecido com isso, nós temos o César. Ele é um Zeppeli que é diferente de seu avô, mas ainda tem alguns paralelos com ele. Ele era um delinquente juvenil que aprendeu a disciplina do Ramon com a Lisa Lisa, em parte por finalmente entender porque seu pai havia desaparecido por tanto tempo, e também por provavelmente se sentir culpado por deixá-lo morrer na sua frente. Ele sente que acabar com a Máscara de Pedra e com os vampiros é responsabilidade sua, como se fosse algo que seu avô deixou inacabado. E isso faz ele se juntar ao Joseph.
Embora eu goste bastante da dupla, eu acho que o Araki podia ter explorado mais a dinâmica dos dois. Aquela cena de treinamento podia ter sido aproveitada para isso. Em Steel Ball Run, acontece uma coisa parecida com o Gyro. Ele age tanto como um amigo quanto um mestre. É uma mistura do personagem do Caesar com o Will. Os Zeppeli sempre acompanharam os Joestars na jornada deles, seja ela para salvar o mundo ou para ajudá-los a crescer como pessoa. E parece que é esse o papel do Zeppeli em JoJo, guiar os Joestars. Sabe aquele estereótipo que shonen dos anos 80 é só cara maromba caindo na porrada? Battle Tendency quebra ele. Bem, sim e não. Além de ser a primeira personagem feminina em JoJo que não era indefesa, ela também foi quem ensinou o controle do Ramon pro Joseph e pro Caesar, além de ser a mãe do próprio Joseph. Apesar de ser um personagem importante, eu achei que ela apareceu muito pouco. Isso e o time skip do treinamento do Joseph faz parecer que o Araki tava apressando a parte 2 para chegar logo na 3. Uma ou duas lutas a mais com a Lisa seriam bem interessantes de ver. Além do mais, tem umas coisas sobre ela que eu sempre quis saber, tipo, de onde vieram o Loggins e o Messina? Como eles foram parar na ilha dela? A Suzy Q recebe alguma coisa trabalhando lá? De onde veio a Suzy Q? Por que ela tava usando uma máscara quando ela tava na gôndola? Como foi o treinamento do Ramon dela? Por que ela tava numa gôndola? Por que o Loggins e o Messina se vestem igual? Ela é tipo a Tsunade de JoJo. A Suzy Q e os outros já sabiam que ela era a mãe do Joseph? Pera, isso quer dizer que o Joseph espiou a mãe dele? Um diferencial da parte 2 é que nós temos 3 vilões principais. É claro, o pessoal sempre conta o Cars como um vilão principal da parte, mas eu acho que tanto o AC/DC como o Amo têm papéis grandes demais na parte para serem postos de lado. E todos eles têm uma dinâmica legal que eu senti falta nas outras partes. O resto dos vilões só tem capangas, nenhum deles tem amigos. E você vai dizer, ah, mas e o Put e o Vanilla Ice? Bem, eu até acho que o Dio considerava eles como iguais, mas um deles só aparece bem no final da parte e outro nem se preocupa em aparecer até 3 partes depois. E além do mais, quando a gente finalmente consegue ver como era a relação do Put e do Dio, é através de flashbacks, e não é desenvolvido do mesmo tempo que a parte acontece. É claro que o Cars também tem flashbacks, mas eles não são necessários para entender que eles são aliados. As interações que os Homens do Pilar têm na parte 2 são suficientes para isso. E sim, eu sei que são interações básicas e que o Amo e o Santana não eram nada mais do que subordinados do Cars e AC/DC. Porém, até o próprio Cars demonstrou ódio quando encontrou o Joseph depois dele matar o AC/DC. Isso é algo que eu senti falta nas outras partes. Acho que o que chega mais perto disso são os membros da esquadra da parte 5, mas acho que eles não estavam trabalhando juntos porque eram aliados. E sim porque precisavam se quisessem derrotar o chefe. Falando do Joseph, eu considero ele um dos melhores personagens de JoJo. Isso é uma questão de gosto mesmo. Na verdade, esse vídeo inteiro é... Sabe, aquela história que eu já falei umas 4 vezes, que cada JoJo é diferente, tem suas próprias motivações. E as do Joseph sempre são fáceis de entender. Eu tenho que matar os deuses astecas do halterofilismo, senão eu morro. Eu tenho que matar o vampiro gay que roubou o corpo do meu avô, senão minha filha morre. Eu tenho que salvar um bebê invisível de se afogar ou vou perder o respeito do meu filho bastardo. É justamente porque eu consegui entender o que ele estava fazendo e o que eu queria fazer no decorrer da parte, eu acabei gostando cada vez mais do Joseph. Não que eu não tenha entendido as motivações dos outros protagonistas, mas o Joseph chamou minha atenção porque em comparação com o Jonathan, ele usa muito mais a cabeça. E eu acho que foi aí que as lutas em JoJo começaram a ser decididas não por força, mas sim por estratégia. Isso é o que eu acho que falta no Jonathan. O estilo de luta dele é porrada até o oponente cair. O pessoal costuma dizer isso do Jotaro, mas eu nunca vi o Jonathan usar uma estratégia de luta que fosse mais complexa do que nadar pra baixo pra respirar. Em comparação com isso, aquela vez que o Joseph arrancou o cabelo de um nazista pra bloquear balas é um esquema do Light Yagami. Fora que o Joseph é o homem mais sortudo da Terra. Ele kamikazeou um deus imortal num vulcão depois de perder uma das mãos, voltou pra casa pra atender o próprio funeral e anunciar que estava casado, ficou rico com uma empresa de móveis, ficou velho e traiu a esposa com uma gata japonesa, foi pro Egito pra derrotar um vampiro acompanhado do neto marrento emo só pra salvar a filha dele, ficou mais velho ainda e voltou pra cidade da japa gostosa que ele tinha comido só pra ajudar a pegar um serial killer. E eu sei que eu vou ter que procurar a entrevista depois, mas o próprio Araki falou que durante os eventos da parte 6, o Joseph ainda estava vivo! Um pouco gaga, claro, mas ainda vivo. Lembre-se que os eventos da parte 6 se passam em 2012. Isso faria o Joseph ter 91 anos. Além do mais, como você pode odiar o cara que inventou a melhor técnica de luta de todas?